Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. E nesse Papo de Terapeuta, hoje eu quero falar para você de 7 coisas que eu aprendi com os meus pacientes. E tudo isso vai te servir para o dia a dia, vai servir para o seu trabalho, vai servir para os seus relacionamentos. Porque esse é um aprendizado que não serve só para mim. Eu acho que ele serve para todo mundo. Ele serve para mim e serve para você. Serve para você como pessoa, como ser humano. Mas se você é um profissional da área, se você trabalha com coaching, trabalha com PNL, com mentoria, com atendimento terapêutico, isso vai te ajudar muito também. Mas vamos lá. Antes de falar dessas coisas, antes de falar das 7 coisas que eu aprendi com eles, eu queria te lembrar do seguinte, ó. Lembra de assinar o canal, se você é novo por aqui, assina o canal, você pode clicar aqui ou pode clicar aqui em cima e assinar o canal. E lembra de ativar o sininho para que você possa receber as novas atualizações. Queria te pedir algo também, né? Lembra de comentar, né? Deixa o seu comentário, coloque aqui as suas impressões, fala do que você está sentindo, deixa algumas sugestões, porque eu acho que isso me ajuda muito. Ajuda a direcionar o meu trabalho, saber se eu estou indo para o caminho certo, se não estou. Tá? Então, ó, seu like é importante também, clica aí, dá o seu like. Se você gostou, diz que gostou. Se não gostou, diz que não gostou também. Mas antes de falar dessas 7 coisas que eu aprendi com eles, eu quero te falar do seguinte, né? Eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada com esse trabalho, por trabalhar como terapeuta. Já faz mais de 15 anos que eu venho atendendo em consultório. E durante todo esse período que eu venho atendendo em consultório, uma das coisas que eu acho que é mais rica para mim, e isso é inegável, toda vez que eu atendo alguém, toda vez, eu não estou falando que é de vez em quando que isso acontece, toda vez que eu atendo alguém, eu entro uma pessoa dentro do consultório e sai uma outra, porque eu aprendo muito. Essa é a maior escola que eu tenho e talvez seja assim, a maior e a melhor escola que eu poderia passar. E eu sou muito feliz e muito realizado com isso. E nesse momento eu queria agradecer a todas as pessoas que me convidam para caminhar com elas. E ao longo desses anos elas foram me ensinando muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero te dizer, assim, talvez o primeiro grande aprendizado que eu tive e que tenho todas as vezes que eu entro no consultório é a respeito do poder do humano. E o que é esse poder do humano? O poder do humano é o seguinte, isso eu tenho visto dentro do consultório e dentro das coisas que eu estudei, lógico, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei, eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, para poder atender as pessoas. Mas uma das coisas que eu vejo dentro do consultório é o poder que as pessoas têm e nem sabem que têm. É o poder de ser capaz de ressignificar a sua própria história. É o poder que elas têm de transformar a sua história e assim transformar as pessoas que estão ao seu lado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui ao longo desse vídeo, vou te falar de algumas coisas que aconteceram comigo. Eu já vi pessoas que entraram dentro do meu consultório e que haviam perdido praticamente tudo. Tinham perdido tudo e tinham perdido inclusive a fé na vida, a fé nas pessoas. E que no momento que elas começaram a olhar para dentro da sua história, no momento que elas começaram a se entender, no momento que elas começaram a buscar dentro da sua própria história, os recursos que sempre existiram ali. Então aquelas coisas que me falavam, olha, a PNL nos diz muito sobre isso, a PNL fala, as pessoas têm todos os recursos que elas precisam, elas sempre tiveram todos os recursos que elas precisam. Então, na medida em que essas pessoas foram olhando para os recursos que elas tinham, os recursos que já existiam dentro da própria história delas, elas foram sendo capazes de ressignificar, ou seja, de dar um novo significado àquelas dores e aqueles traumas pelos quais elas passaram. E a partir daí, transformar sua própria vida e transformar a vida de outras pessoas. Um dos casos que já citei aqui, que ele é público e notório, é o caso do Jackson Fressato, que foi capaz de poder ultrapassar aquela barreira da dor, de ter perdido uma filha e ir atrás de condições, de elementos para que ele pudesse fazer algo com aquela dor. E ele faz muito bem feito. Você já deve ter visto em outros vídeos, eu falo sobre o projeto dele, que é o robô Laura. Laura era o nome da filha dele que ele perdeu.
Então ali eu vejo um grande exemplo disso, mas vejo um grande exemplo em outras pessoas também. Eu já tive casos aqui de pessoas que disseram assim para mim: olha, eu nunca fui capaz de chegar ao final de nada. E aí de repente você vê essa pessoa conseguindo alcançar os objetivos dela, conseguindo transformar a sua própria vida e transformar a vida dos outros, mas acima de tudo, ressignificar todos aqueles momentos ali. Então essa é a primeira coisa que eu aprendi, que o ser humano é poderoso e que ele nem sabe que é. E qual foi a segunda coisa que eu aprendi? Tem a ver com empatia e compaixão. Isso é uma outra coisa que vem de uma forma muito forte dentro do trabalho de consultório. Entender de fato o que é empatia. Porque as pessoas falam de empatia, me falam muito sobre empatia, né? Eu já tinha estudado muito sobre empatia. Elas me falavam de empatia, mas empatia para mim era algo muito distante. O que significa ser empático? Significa entrar no lugar do outro. Mas você só consegue entrar verdadeiramente no lugar do outro quando você consegue vivenciar a dor do outro. E isso é uma das coisas que lá atrás muitas pessoas me diziam do perigo da transferência, de como a transferência é perigosa, de como viver um processo de transferência é perigoso. Mas eu penso que você, enquanto terapeuta, e é por isso que eu amo a transpessoal, e a transpessoal me dá essa possibilidade, você, enquanto terapeuta, não há como você se afastar da transferência. Uma hora ou outra, você vai sentir tudo aquilo que a pessoa está sentindo. Eu acho que a gente só pode estar com alguém, acompanhar alguém verdadeiramente, quando a gente sente verdadeiramente o que aquela pessoa está sentindo. Então eu pude e posso sentir o que eles sentem. E isso é maravilhoso. Isso me dá um senso de compaixão completamente diferente. Sabe, muitas pessoas, elas às vezes dizem assim: eu tenho dó de alguém. A dó não nos leva para lugar nenhum. A dó, ela nos impede de crescer. Quando você tem dó de alguém, você está tirando a força de alguém. Eu aprendi isso dentro das constelações, mas aprendi isso na prática com os meus pacientes. Que não significa ter dó de alguém, significa respeitar a dor de alguém, entender a dor de alguém e sentir aquela dor. Você pode sentir aquela dor sem necessariamente ter que carregá-la. Isso eles me ensinaram e me ensinam diariamente, que eu posso sentir a dor, a alegria, eu posso sentir todas as emoções que eles sentem, sem que necessariamente eu tenha que tomá-las para mim num processo egoísta. Muitos terapeutas acabam têm medo de entrar nesse processo de egoísmo. A gente pode separar as coisas, entender que a gente pode viver a nossa neutralidade, que ser neutro a algo não significa que você não esteja sentindo absolutamente nada. Você é um ser humano e você sente tudo. E é através desse sentir que eu entendi verdadeiramente a diferença entre ter dó de alguém e sentir compaixão, sentir a compaixão, um amor profundo e um respeito profundo. Isso traz dignidade para dentro do processo. E eu só pude entender verdadeiramente essas diferenças através dos meus pacientes, porque senão eu não entenderia nada disso. Então essa foi a segunda coisa. Então lembra, a primeira é o poder do humano e a segunda é entender verdadeiramente. A segunda coisa que eles me ensinam diariamente, a diferença que existe entre dó e compaixão e o que é a empatia verdadeiramente. Então, empatia e compaixão são meio que irmãs, elas andam de mãos dadas. E isso eu tenho aprendido todos os dias com todas as pessoas que passam por aqui. O terceiro grande aprendizado que eu tenho e que tive e que tenho todos os dias é que a verdade não existe. Procure a verdade e a verdade vos libertará. Você já ouviu isso várias vezes. E eu entendo que a verdade liberta. Mas sobre qual verdade nós estamos falando? Isso foi uma das coisas que também para mim foram muito ricas enquanto terapeuta, atendendo pessoas dentro de consultório. Sabe, uma das coisas que eu percebo aqui é a visão que a gente tem de mundo é uma visão muito limitada. E que nós, seres humanos, não somos seres objetivos, que por natureza nós somos subjetivos. Nós buscamos dar objetividade às coisas, mas nós somos seres subjetivos.
Portanto, dentro da nossa subjetividade, nós enxergamos o mundo de uma forma. E quando nós enxergamos o mundo de uma forma, nós dizemos, isto aqui é a verdade. Eu me lembro de um filósofo, que disse uma frase uma vez, eu gosto muito desse filósofo, que é Epicuro. Epicuro nos disse o seguinte: o homem se pauta pelos sentidos, por isso ele erra. Se você pegar agora e fizer esse teste, você vai ver como isso funciona. Se você olhar para uma parede branca, imagina que você estivesse dentro da sua casa olhando para uma parede branca. E você apagasse todas as luzes, que cor seria aquela parede agora? Aquela parede passaria a ser uma parede escura naquele momento. Então, na verdade, a gente está olhando para algo e a gente acaba se enganando com algo. Sabe, os povos mais antigos, eles falavam que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente é maia, que tudo é ilusão, que tudo depende da forma como a gente olha, o ângulo pelo qual a gente olha. Sabe, e talvez muitas abordagens falem sobre isso. Uma das abordagens que eu mais amo e que fala sobre isso é a Gestalt, que cada um tem sua Gestalt, e ter a sua Gestalt significa ter uma forma de olhar para o mundo, ter uma maneira de entender o mundo. E isso é uma das coisas que eu venho aprendendo diariamente com essas pessoas. Então elas me demonstram que essa verdade é transitória, que a verdade não existe. Isso me dá uma paz e uma tranquilidade, porque isso me faz perceber que eu não sou o dono da verdade e que não preciso ser o dono da verdade. Portanto, eu posso viver com aquilo que para mim hoje é verdadeiro, entendendo que isto pode mudar amanhã. Isso nos dá uma tranquilidade enorme. Entendendo que muitas coisas, presta atenção nisso agora, muitas coisas que as pessoas falam de você ou sobre você, para você, que às vezes te afetam tanto, são apenas e tão somente apenas um ponto de vista destas pessoas em relação à sua pessoa, em relação àquilo que você mostra para o mundo. Mas nem sempre aquilo que você está mostrando para o mundo ou aquilo que você imagina que está mostrando para o mundo, é aquilo que o mundo está enxergando, entende? Às vezes as pessoas estão enxergando coisas diferentes e muitas vezes elas não têm nem ideia ou nem sabem como te dar um feedback em cima disso. Então, sabe, entender que a gente pode ouvir as coisas do outro, mas não precisa tomá-las como uma verdade nua e crua. Nossa, isso já nos ajuda muito, traz uma leveza enorme para a gente. Poder do humano, empatia e compaixão e saber que a verdade não existe. 3 grandes aprendizados. Mas vamos para o 4º aprendizado. Eu não quero tomar muito seu tempo, não, mas eu quero que você fique comigo ainda mais para frente, porque tem alguns que vêm pela frente, aí, alguns aprendizados que eu acho que eles vão te ajudar e vão te ajudar muito no seu dia a dia também. E o próximo aprendizado que eu trago é que o amor cura. Sim, o amor cura. Esse é um outro aprendizado maravilhoso também que eu tenho tido com essas pessoas. Elas têm me ensinado isso, que só o verdadeiro amor é capaz de curar. Você já deve ter perdido alguém nessa vida. E durante muito tempo, quando a gente perde alguém, isso é uma faceta do amor que é linda. É linda. Quando a gente perde alguém, a gente vai viver um luto profundo. Eu falo disso num outro vídeo aqui dentro do canal, onde eu falo sobre as perdas e o luto. Quando a gente perde alguém, a gente vai viver um luto. E só se vive o luto através do amor. Então o amor, ele tem várias faces. O amor não é bom nem ruim. O amor é um sentimento puro, uma energia pura. E o amor, só o amor é capaz de libertar o outro. E só o amor, o verdadeiro amor, é capaz de curar. Então essa cura mais profunda, eu não estou falando de uma cura, dessa cura fisiológica, ela pode até vir com uma cura fisiológica também, essa cura que eu falo, mas eu não estou falando dessa coisa que a gente vê ligada à saúde apenas, estou falando de uma coisa mais profunda, de sentimentos mais profundos, de coisas muito mais profundas que nos tocam. Só o amor pode fazer isso. E para isso a gente precisa de um tempo. Isso eu também tenho aprendido dentro da terapia. Que o amor, para que ele possa fluir verdadeiramente, você vai precisar de um tempo. Um tempo para compreender verdadeiramente o que é o amor. Quais são essas faces do amor.
um tempo para que você possa evoluir verdadeiramente, um tempo para que você possa deixar que as coisas aconteçam primeiro aqui dentro, até que você possa receber verdadeiramente essa cura. Muitas pessoas às vezes vão atrás de um processo terapêutico e elas querem isso muito rápido, querem isso com muita urgência, mas não dá, porque precisa de um determinado tempo para que esse amor possa fluir verdadeiramente e para que verdadeiramente ele possa obter essa cura. Então eu tenho aprendido com os meus pacientes o que é o amor de verdade e como aplicar este amor. Eles me mostram também que muitas vezes a gente faz coisas por um amor cego. A gente faz coisas que tiram, às vezes, a dignidade das outras pessoas. Nós vemos isso dentro das constelações. Como a gente vê isso dentro das constelações? Um filho, muitas vezes, por amor aos seus pais, acaba subjugando esses pais, ou seja, acaba tomando um lugar que não é o dele. E aí, esse amor passa a ser um amor sério, um amor por aqueles que foram embora e que a gente não nos deixa ir embora verdadeiramente. Esse amor se transforma num amor cego, onde a gente fica prendendo de alguma maneira esta pessoa na nossa vida. Então, por mais difícil que seja o momento que a gente passa, é só o amor que pode curar verdadeiramente. Então eu aprendi muito e tenho aprendido muito sobre o amor. E sei que poderia ficar aqui te falando horas sobre esses aprendizados que eu tive. Então esse é o quarto aprendizado que eu tenho. Mas eu quero te falar de um próximo agora, que é diferenciar ou entender ou compreender verdadeiramente esse próximo aprendizado. E qual é ele? Aceitação. Aceitação. Quando alguém me falava sobre aceitação, eu nem sempre conseguia entender direito o que é aceitação. Eu acho que quando eu entrei para trabalhar com terapia, eu olho lá para trás, no início da minha vida como profissional de terapia, como terapeuta, como treinador, eu trabalho com treinamentos. Quando eu olho lá para trás, eu percebo que eu era um homem muito, mas muito mais preconceituoso do que sou hoje. Porque você dizer que você não tem preconceito seria uma ilusão. E aquilo que nos liberta verdadeiramente nessa vida é aquilo que está muito mais próximo daquilo que é real. É a gente entender os fatos como eles são. E é essa questão da aceitação, né? Aceitar que eu tenho preconceitos, aceitar que eu posso vencê-los, isso é maravilhoso. Então a aceitação é algo que caiu para mim como um grande aprendizado com as pessoas dentro do meu consultório e dentro dos treinamentos também. E aí eu percebo que há uma diferença entre aceitar alguém e concordar com alguém. Isso nos libera e nos libera muito em relação àquelas pessoas mais próximas nossas, que são as pessoas que talvez tenham nos oferecido mais. Mas as relações mais, talvez assim, as mais intensas que a gente tem, são exatamente com essas pessoas mais próximas, e que são com essas pessoas mais próximas que a gente vai viver esse conflito de aceitar e concordar. Talvez você não esteja entendendo direito, então eu vou te traduzir isso com um exemplo que eu acho que é o exemplo mais prático que eu poderia te trazer agora. Durante muitos anos, eu projetei um pai, eu projetei uma mãe. Eu queria que os meus pais fossem exatamente como eu achava que eles deviam ser. Mas eles são o que eles são. E isso eu não posso mudar. Então, aceitar os meus pais é aceitar uma parte minha. É aceitar talvez a mais bela e a mais importante parte minha. Essa parte que vem do meu pai, essa parte que vem da minha mãe. Quando eu consigo aceitar verdadeiramente, sem ter que concordar, isso é maravilhoso. Porque há uma diferença entre aceitar e concordar. Aceitar alguém não significa que você tenha que concordar com aquilo que a pessoa fala. Aceitar alguém não significa que você tenha que dizer amém para essa pessoa.
Entende? Você pode aceitar alguém e discordar desta pessoa. E não há problema nenhum nisso. Porque sabe, uma das coisas que talvez sejam conflitantes para a gente é que parece que a gente aprendeu nessa vida que a gente tem que, para aceitar alguém, a gente tem que concordar com a ideia de alguém, a gente tem que concordar com o jeito de ser. Não, eu posso aceitar sem que necessariamente eu tenha que concordar. E aí é que a gente começa a vencer verdadeiramente os nossos preconceitos. E isso eles me ensinam. Diariamente eles me ensinam. Por isso que eu te digo que eu entro no consultório uma pessoa e saio uma outra. O tempo todo faço isso. O tempo todo. E isso é rico para mim, porque não há escola que pudesse me dar esse tipo de aprendizado. Então esse foi um outro aprendizado riquíssimo que eu tive com eles. Mas eu quero te falar de mais um aprendizado, mais dois ainda. Né? Então eu quero te falar de mais um aprendizado que talvez seja um daqueles que nos ajuda na educação dos nossos filhos, né? Que pode nos ajudar na educação dos nossos filhos, que pode nos ajudar num bom relacionamento de casal, que pode nos ajudar com os nossos subordinados, que pode nos ajudar em qualquer tipo de relacionamento que a gente tem. Tá curioso? Vou te falar qual é esse aprendizado. Acompanhar alguém é só acompanhar alguém. E o que significa isso de que acompanhar alguém é só acompanhar alguém? Isso é talvez assim um outro aprendizado riquíssimo que eu tenho e tenho todos os dias dentro da terapia ou nos treinamentos. Isso tem a ver com aquela questão da verdade. Quando uma pessoa vem para o meu consultório, ela me diz assim, olha, o exemplo que eu dou dentro do consultório é o seguinte, é como se a pessoa entrasse e dissesse para mim assim, olha, é com esses óculos, são com esses óculos que eu enxergo minha vida. E aí ele me empresta um par de óculos, o mesmo óculos com o qual ele enxerga a vida. E eu coloco esses óculos e eu vou olhar para a vida dele da mesma forma como ele olha. Só que num determinado momento eu talvez faça esse movimento, eu consiga baixar o óculos e dizer, olha, tudo bem, mas também tem este caminho, tem este caminho, tem este caminho. E é assim que eu te digo que acompanhar alguém é só acompanhar alguém. Acompanhar alguém significa respeitar as decisões e os movimentos de alguém. Significa que a gente pode oferecer possibilidades sem ter que exigir. Há uma diferença enorme entre a exigência de exigir algo de alguém e oferecer uma possibilidade para alguém. Estimular alguém é diferente de exigir algo de alguém. Isso eu vivo constantemente também dentro dos treinamentos. Eu falo disso nos treinamentos para as pessoas. Eu falo, olha, aqui nós vamos te acompanhar, aqui nós vamos te estimular, mas diferentemente daquilo que acontece lá fora, nós não vamos exigir de você algo. Porque aqui fora as pessoas exigem da gente o tempo todo. Elas nos exigem que a gente seja assim, que a gente seja assado. Lembra? Há pouco eu dizia para você, eu projetei um pai, eu projetei uma mãe. E quantas vezes eu exigi dos meus pais? Eu quis exigir deles uma postura que talvez fosse impossível para eles. Impossível pelo simples fato de que talvez eles não tenham aprendido algo sobre aquilo. Muitas vezes eu quis um carinho, uma carícia ou algo que eles não podiam me dar. E eu exigia isso. Então hoje, quando eu acompanho alguém, eu sei que eu posso estimular alguém. Então eu baixo os meus óculos e digo assim, olha, eu sei que você quer seguir esse caminho em direção a tal lugar, mas talvez essa estrada não seja melhor, talvez a gente possa pegar um atalho, uma outra estrada. Mas pode ser que ele me diga naquele momento, ele diga, não, mas eu quero ir por essa estrada. Ok, e se eu estou disposto a acompanhar essa pessoa de verdade, então eu vou seguir com ele por aquela estrada, até um determinado ponto onde eu possa dizer, onde ele possa enxergar verdadeiramente aquilo que eu estou dizendo. Onde eu possa dizer algo e ele possa agora, talvez, refletir sobre aquele algo e, quem sabe, usar aquilo de uma forma diferente. Tomar aquilo como um feedback, tomar aquilo como um estímulo, tomar aquilo de uma forma diferente e fazer de uma forma diferente. Então esse é um grande aprendizado que eu tenho com os meus pacientes, que tive e que tenho com eles, sobre o que é verdadeiramente acompanhar alguém. E aí eu quero te trazer
um último aprendizado. Estamos chegando no último lá já, que fala sobre a vida, que a vida é mais. E o que significa essa história de que a vida é mais? Sim, a vida é muito mais do que a gente imagina. A vida tem muito mais elementos envolvidos em nossa vida do que a gente imagina. Eu tenho visto isso muito através dos processos sistêmicos. A constelação me ajudou muito nessa questão sistêmica. Mas até terapia sistêmica, eu acho que ela é fenomenal nesse sentido, porque ela leva em consideração um conjunto de fatores que a gente não leva praticamente quando a gente olha para a nossa vida. É como se a gente estivesse nessa vida sozinho. De fato, aqui, nesse momento, você vê uma única pessoa, que sou eu, Frois, aqui, sozinho. Mas eu não estou sozinho, não. Quando eu falo aqui com você, minha mãe também fala. Quando eu falo aqui com você, meu pai também fala. A parte do meu pai e a parte da minha mãe que eu decidi honrar de uma forma diferente. Aqui falam também as pessoas que passaram pela minha vida. Então o sistema conta muito, ou seja, entender que existem muitos outros elementos que acabam influenciando na nossa vida. E que a vida é muito mais do que a gente pode imaginar. Que é só através desta vida que a gente consegue aprender, que a gente consegue evoluir, que a gente consegue fazer todas as coisas que a gente faz. Entender que a vida, ela é forte e bela e que ela merece ser vivida. Entender que, por mais difícil que seja aquilo que você está passando agora, que uma hora isso vai mudar. Os ventos mudam, as marés mudam, o dia muda para a noite, a terra muda, tudo está em constante transformação. Então, se a gente olha para essa transformação, a gente entende que a vida é muito mais. A vida é transformação pura. Hoje, quando a gente olha para as nossas crianças hoje e olha para as crianças que nós fomos, a gente já consegue perceber o quanto a vida mudou. Eu pude acompanhar as grandes mudanças dessa nova era que a gente vive aqui agora. Sabe, eu venho de uma época em que as coisas eram muito diferentes do que elas estão aqui. E isso só foi possível porque a vida é mais. A vida é muito mais. Então, talvez este vídeo seja uma forma de agradecer aos meus pacientes por tudo aquilo que eles têm me ensinado. E óbvio que eu poderia ainda trazer mais e muito mais coisas que eles me ensinam diariamente. E talvez eu traga. Então vou pedir algo para você. Coloque aí nos comentários como você viu, como você sentiu isso. Lembra de dar um like, lembra de assinar o canal, isso é muito importante para mim, eu já te disse. Mas lembra de tudo isso, de que a vida é muito mais. Eu vou deixar aqui uma playlist para você sobre o Papo de Terapeuta. O Papo de Terapeuta é um projeto, é um programa que eu venho tocando, que é para falar exatamente de temas ligados à terapia, de trazer os conceitos da psicologia, da terapia, da PNL, do coaching, aplicados ao nosso dia a dia. Às vezes eu recebo um convidado, às vezes eu trago novas informações, mas às vezes eu falo de algumas coisas que são muito peculiares e muito particulares a mim. E eu espero, então tá aí, vou deixar essa playlist para você, e eu espero te encontrar num próximo Papo de Terapeuta, tá bom? Até lá, um grande abraço, valeu!